O verão este ano claramente decidiu que moderação não era com ele, e foi esquentando o sol até o asfalto de Salvador derreter como manteiga em frigideira quente. O ar estava tão pesado que respirar parecia um esforço, e a poeira pousava na pele como mágoa antiga numa reunião de família. A cidade zumbia como colmeia mexida e a minha família, sufocando de calor e do barulho dos vizinhos, decidiu em uníssono: chega, vamos para a natureza. Um riacho cercado por mata fechada de Mata Atlântica chamava com sua frescura, cheiro de terra molhada e a promessa de churrasco, suco de caju gelado e umas horas sem sinal de celular. Eu, Teresa Aparecida, sogra com temperamento e curvas que meu vestido florido de margaridas amarelas só realçava, sem disfarçar nada, apoiei a ideia com entusiasmo. Como seria diferente? Quem, se não eu, colocaria a ordem nessa bagunça familiar, garantiria que as crianças não se afogassem, que o churrasco não queimasse e que o genro não errasse na lenha? Chegamos ao riacho ao meio-dia. O sol caía de tal forma que o cérebro parecia ferver, e as sombras das árvores pareciam o único refúgio possível. Uma brisa leve vinda da água sussurrava algo carinhoso, como a avó oferecendo bolo quentinho, e aliviava um pouquinho o calor. Minha filha Renata logo arrastou as crianças para o riacho para nadar, gritar e correr atrás dos sapos, como bando de pirralhos a quem só falta uma ordem para virar o mundo de cabeça para baixo. Meu genro Eduardo, esse sim, logo mostrou do que era feito. 45 anos, sólido como barril de cachaça artesanal, olhos escuros onde faíscas de bom humor disputavam espaço com o cansaço das frescuras de Renata. Barba bem aparada, como ele mesmo orgulhosamente afirmava, embora eu suspeitasse que era pura preguiça de barbear. Renata já tinha desistido de reclamar. Enquanto todo mundo se divertia, ele já estava armando as barracas, fincando estacas com uma força que parecia ter nascido para aquilo. Depois foi direto para a churrasqueira. A lenha crepitava, o carvão chispava, e Eduardo comandava o fogo como mestre assador de festa junina, agitando o abanador como se fosse batuta de maestro à frente de uma orquestra. Eu me acomodei na sombra de uma gameleira generosa, me abanando com o lenço e observando aquele circo todo. Na mão, uma garrafinha de suco de maracujá caseiro, cheio de borbulhinhas que tentavam escapar como crianças saindo da escola na sexta-feira. De vez em quando eu levava um copo para Eduardo, falando: Dudu, bebe isso, senão você vai pegar fogo igual a lenha. Aí quem vai me fazer o churrasco? Ele só sorria, limpava o suor na manga da camiseta e respondia: Dona Teresa, eu não vim aqui para ficar deitado na sombra não. Me diz onde tem peixe aqui. Trouxe minha vara de pescar. Eu franzi o olho para ele com um sorriso maroto. Peixe, Dudu? O peixe que você tem que pescar tá lá no riacho brincando com as crianças. Chama Renata. Ela só morde na isca do seu churrasco e de uma palavra gentil, que você parece guardar as 7 chaves. Ele deu uma risadinha, sacudiu a cabeça e voltou ao carvão. Homem prestativo, isso não se tira. Mas com senso de humor também. Isso eu já tinha notado lá atrás, quando ele levantou um brinde para mim no casamento e Renata quase sumiu debaixo da mesa de vergonha. Mas foi aí que a voz da netinha Camila veio lá do riacho. Vovó, a gente pode pegar cogumelos pro jantar? Quero aquele caldo de cogumelos que você faz com batata e creme de leite. Olhei para aquelas trancinhas molhadas e aqueles olhinhos suplicantes, e meu coração derreteu mais rápido do que o sorvete naquele calor cogumelos. Então não foi à toa que eu passei minha juventude trilhando por matas com cestinho na mão, enquanto outras moças iam para o forró. Virei para Eduardo. Dudu, vamos para a mata. Eu conheço as trilhas aqui. Esses citadinos aí só vão quebrar galho e trazer a manita para casa. Prepara o caldo e passa uma semana apagado. Ele largou o abanador, limpou as mãos na calça jeans e assentiu com a cabeça. Se a sogra tá chamando, seria falta de educação recusar. Só que se eu achar cogumelo ruim, vou deixar de enfeite pra você, Dona Teresa. E, que graça do senhor, genro. Eu dei um tapinha no ombro dele e peguei o cestinho. Vamos, imperador dos cogumelos, vou te mostrar onde ficam os troféus de verdade. Deixamos Renata com as crianças à beira do riacho. Os pequenos já construíam um castelo de areia do tamanho de um salão comunitário do interior, com torres, fosso e até bandeira feita de graveto, que Camila chamava orgulhosa de bandeira real. E nós dois entramos na mata. A floresta nos recebeu com frescura e cheiro de terra úmida e folha verde. O sol entrava filtrado pelas copas, desenhando manchas douradas no chão, e lá no fundo um pica-pau batia como se tocasse percussão para um concerto da floresta. Eduardo caminhava na frente, abrindo caminho entre os galhos como trator em canavial, e eu ia atrás, olhando para os dois lados.
A mata era densa, mas familiar, como cobertor velho que aquece em qualquer tempo. O musgo amortecia os passos como colchão de pousada, e o ar era tão puro que dava vontade de engarrafar e vender na cidade por um absurdo. Uns 20 minutos depois, reconheci uma clareira e apontei o dedo. Dudu, ali se escondem os cogumelos de ostra. Só presta atenção onde você pisa, senão você pisa na minha conquista e aí eu não te perdoo. Ele sorriu e caminhou para onde eu tinha indicado. Um instante depois, agachou olhando para algo na grama. Dona Teresa, isso aqui é cogumelo ou veneno mesmo? Perguntou ele, segurando algo suspeito, vermelho com pintinhas brancas. Eu revirei os olhos e me aproximei. Isso, meu querido, é a manita muscaria. Você nunca leu conto de fadas? Isso é pra bruxaria, não pro nosso caldo. Joga fora e continua procurando. Você tem um talento especial para o erro, eu vejo. Eduardo caiu na gargalhada, jogou o cogumelo fora e continuou a busca. Eu, enquanto isso, notei embaixo de um cedro antigo um par de cogumelos de Paris bem rechonchudos, cortei com meu canivete e mostrei orgulhosa para o genro. Vê só, isso é cogumelo de verdade. Aqui não é para esquentar marmita no micro-ondas não, né? É Dona Teresa, a senhora é a Sherlock Holmes dos cogumelos, disse ele, mexendo na grama. E eu aqui sou o Watson que só acha a toxina. Exatamente, pisei para ele. Mas nada que um bom treino não resolva. Só não pise no ouriço cacheiro, senão ele vai cobrar até o fim do feriado. Seguimos em frente, trocando piadas, e Eduardo, é justo reconhecer, mostrou-se não só trabalhador, mas ótima companhia. Enquanto eu procurava cogumelos, ele vivia arrumando conversa. Sogra, a senhora tem certeza que a gente não vai se perder? Renata vai me mandar procurar com cão farejador. Pode ficar sossegado, genro, respondi. Eu conheço essa mata como minha horta. E se acontecer alguma coisa, a gente grita. Ou a gralha nos guia ou o cateto, o que aparecer primeiro. Cateto? Ele parou e me encarou com fingido terror. A senhora tá falando sério? Brincadeira, brincadeira, eu ri batendo nas costas dele. Embora com a sua sorte, Dudu, eu não ficaria surpresa se você tropeçasse num. Imagina você com o cestinho e ele com as presas. Empate técnico. Assim fomos andando, colhendo e trocando alfinetadas. O cestinho foi enchendo aos poucos. Cogumelos de ostra, shimeji selvagem, um par de champions. Tudo selecionado a dedo. Eu até suspeitei que a mata tinha resolvido nos presentear de propósito, jogando tesouros debaixo de cada moita. Foi então que, com o sol já caminhando para o fim da tarde, lá no meio da mata apareceu uma casinha torta e abandonada, antiga casa de guarda florestal, tomada pelo mato, com telhado que o musgo havia privatizado há tempos. Parecia cenário de filme de assombração, só faltava a vassourinha e o chapéu pontudo. Dudu, olha só. Eu apontei para a casinha e pisei. Vamos dar uma espiada. Quem sabe tem cogumelo escondido lá dentro, ou uma cachaça esquecida do guarda florestal. Ele olhou para mim com uma surpresa leve, mas os olhos brilharam de curiosidade. Assentiu, ajeitou o cestinho e murmurou. Se tiver cogumelo, tô dentro. Se tiver assombração, a senhora resolve primeiro, Dona Teresa. Chegamos à cabaninha e eu fui a primeira a empurrar a porta. Ela gemeu como sanfona velha, mas cedeu. Lá dentro, poeirento como casa de farinha abandonada, mas com um aconchego estranho e próprio. Mesa escura do tempo, banco comprido onde provavelmente o avô do guarda florestal já tinha sentado, prateleiras com teia de aranha. Cheirava a umidade e a lembrança de alguma festa caipira distante. A luz entrava pela janelinha suja, desenhando no assoalho uns arabescos de poeira. Na parede pendurava uma lamparina de querosene antiga, e num canto, um livro maltratado. Talvez registros de corte de madeira, talvez romance policial esquecido de algum viajante. Bom, campeão dos cogumelos, virei para Eduardo, colocando o cestinho na mesa. Cadê os seus troféus? Ou você veio só pra aventura mesmo? Ele fechou a porta atrás de si de brincadeira como se fosse correnteza, mas não havia vento nenhum. A mata estava quieta como se estivesse encantada. Só ouvia, ao longe, uma bem-te-vi cantando, como se me lembrasse de perguntar quantos anos me restavam. Mas eu não sou de superstição. Pode cantar à vontade, passarinho. Não tenho tempo para barganha. Foi então que Eduardo deu um passo mais perto, baixando a voz. Dona Teresa, a gente tem que falar mais baixo, senão os bichos da mata ouvem. Fiquei boquiaberta por um segundo e depois caí na risada de um jeito que a teia do teto quase despencou. Os bichos? Você tá achando que o cateto tá do lado de fora espionando a gente? Ele ficou vermelho, mas deu uma risada e coçou a nuca. Bom, na mata nunca se sabe. E quando a senhora começa com as piadas, não ia me surpreender os bichos todos aparecerem para assistir.
Com você, genro, a gente não se entendia, sacudi a cabeça, mas notei como ele me olhava. Não como sogra. Como raposa que estava tentando encurralar. Meu vestido de margaridas, largo que fosse, não disfarçava as formas, e o calor tinha feito a bainha subir um tanto acima do joelho quando eu ia abrindo caminho pela mata. Eduardo visivelmente não era cego. Dei um passo na direção dele, sentindo uma coisa pequena apertar no peito. Você tá certo, disse eu baixinho, olhando nos olhos dele. A gente tem que ser mais quieto, que senão Renata nos acha aqui e vai pensar que a gente não veio buscar cogumelo. Ele não recuou. Inclinou-se um pouquinho para a frente e murmurou. Dona Teresa, a senhora é sogra, mas se comporta que nem moça em bailão. Eu já não sei mais se tô aqui para colher cogumelo ou para tomar conta da senhora para não fugir. Oh, como ficou corajoso. Eu o provoquei, cruzando os braços. Genro, não esquece que eu ainda sei dar vassourada se você falar qualquer besteira. Sigo calado, ele levantou as mãos como quem se rende, mas o sorriso entregou tudo. Nos olhos, algo que não era só deboche. Era centelha de algo mais, nem malícia pura, nem inocência. Era aquele brilho de gato que farejou creme de leite. Ficamos assim uns segundos, olhando um para o outro, e o silêncio na cabaninha ficou carregado. Meu vestido ainda mostrava o joelho, e Eduardo claramente não era de desdenhar o que via. Bom, e aí aconteceu. Eduardo me puxou pela cintura e se comportou como se não fosse genro, mas personagem de comédia caipira. A mesa gemeu, a cabaninha tremeu, e os cestinhos ficaram sozinhos no canto com cara de desamparados. Eu, claro, como sogra de respeito, por um segundo quis protestar, mas o calor, a mata e aquele dia endiabrado tinham feito sua parte. Dudu, eu sussurrei, ajeitando o cabelo. De quieto não ficou nada. Os bichos, se é que existem, já devem estar enfileirados do lado de fora para ver o espetáculo. É, Dona Teresa, ele coçou a nuca. Se aparecer cateto agora, eu digo que foi a senhora que chamou. Com essa energia eu não ficaria surpreso nem um pouco. Mas eu resolvi que já que estávamos na mata, era para aproveitar de verdade. Encurralei Eduardo na parede da cabaninha, pisei e falei. E então, genro? Achou que a sogra estava na reserva, é? Vamos ver o que você tem a oferecer. Ele ficou sem reação por um instante, mas os olhos acenderam como os de gato que farejou o creme de leite. Dona Teresa, a senhora é insaciável como cabra da roça, ele riu, mas não saiu do lugar. Meu vestido foi parar num canto. Calor não é tia. A mesa rangeu outra vez, as paredes da cabaninha vibraram como em festa de arraial, e a gente tentou ser discreto, mas o maracujá na cabeça e o calor fizeram o que fizeram. Eduardo me segurou com força e claramente não tinha nenhuma pressa, e eu, bem, digamos que não fiz muita resistência. Afinal, quem sou eu para privar o genro de uma aventura? Mas bem no meio de tudo, de repente me lembrei de Camila e do caldinho dela. Dudu, sussurrei tentando recuperar a postura de sogra séria. E os cogumelos? A gente veio para isso, lembra? Não para esse negócio todo. Ele olhou para os cestinhos quase vazios e caiu na gargalhada. Bom, na volta eu arranjo uns shimeji pelo caminho, que Renata não desconfie. Eu resfolejei, mas concordei. Precisávamos de algum álibi. Arrumamos tudo, fechamos a porta rangente da cabaninha e fomos em direção ao riacho. Pelo caminho Eduardo achou uns cogumelos de ostra que pareciam ter ficado esperando a gente na beira da trilha de propósito, como se dissessem, peguem logo, que senão a família desconfia. Mas a mata resolveu que uma aventura só não bastava. No caminho de volta topamos com um tronco caído coberto de musgo, e eu, sem resistir, propus. Dudu, vamos sentar um pouquinho. Descansar. Pode chamar de cabra da roça o quanto quiser, mas minhas pernas não são do governo. Ele riu, mas topou na hora. Sentamos no tronco e a mata ao redor pareceu segurar o fôlego nos observando. Eduardo virou para mim e disse. Dona Teresa, a senhora não é apenas sogra. A senhora é tipo aquelas personagens de história que sabem de tudo e ainda resolvem tudo. Como é que Renata aguenta? Que alto, dei um tapinha no ombro dele. E, genro, é ela que aguenta você. Eu só dou suporte nos bastidores. Mas não se acomode, porque eu ainda sei usar a vassoura quando é preciso. Ele sorriu, e ficamos ali trocando farpas enquanto o sol pintava o céu de laranja e vermelho. Eduardo lembrou que no ano passado Renata tentou ensinar ele a fazer tapioca e ele conseguiu grudar uma no teto. Dona Teresa, a senhora ria tanto que eu achei que a casa ia cair. Como não rir? Respondi quando você corria com aquela tapioca como se fosse bandeira de time. Rimos como velhos amigos. E eu percebi que com esse genro, mesmo que não saísse cogumelo nenhum da mata, a aventura valeria a pena. Mas aí resolvi que já que o dia tinha sido assim, era bom fechar com chave de ouro.
Dudu, falei, e se a gente der mais uma passadinha na cabaninha? Quem sabe tem cachaça escondida ou cogumelo que a gente não viu. Ele me encarou com fingido horror. Dona Teresa, a senhora quer me matar de cansaço? Eu não sou trator. Mas os olhos brilharam, e eu soube que ele não era contra a ideia. Voltamos à cabaninha, empurramos a porta rangente mais uma vez e tudo se repetiu. A mesa gemeu novamente e as paredes foram sacudidas com uma animação que nem no arraial, e os cestinhos continuaram ali no canto, testemunhas mudas e resignadas. Dudu, suspirei quando finalmente recuperamos o fôlego. Do jeito que vai, a gente vai assustar até os micos-leões dessa mata. É, sogra, ele bufou. Com a senhora nem onça ficaria por perto. Arrumamos tudo de vez e dessa vez fomos de verdade. Pelo caminho, Eduardo achou mais uns cogumelos de ostra e até uma cantarela que estava espetada na beirada da trilha, como piscando. Pode levar, senão vai ser difícil explicar. Carreguei o cestinho com ar de quem é especialista em cogumelos há décadas, e ele caminhava ao lado assobiando bajulação. Quando chegamos ao riacho, Renata e as crianças estavam terminando de destruir o castelo de areia, que agora parecia ruína depois de invasão bárbara. Minha filha ergueu a cabeça, estreitou os olhos e perguntou: Mãe, Eduardo, cadê os cogumelos? Vocês ficaram metade do dia na mata. Eu coloquei o cestinho no chão com toda a calma do mundo, mostrando nossos 3 cogumelos minguados e disse: Renatinha, só tinha fungo ruim por lá. A gente preferiu não te envenenar. Não é, Dudu? Ele assentiu, mal segurando a risada, e emendou: É isso. Dona Teresa quase me apresentou para um cateto enquanto procurávamos os bons. Renata rebolou os olhos, claramente não acreditando em nada, mas não brigou. As crianças correram até o cestinho, fizeram careta ao ver o resultado pobre da colheita e saíram disparadas de volta para a água. Eu, pegando o olhar de Eduardo, sussurrei: Da próxima vez a gente traz cogumelo de verdade para casa, senão a família vai suspeitar. Combinado, sogra, ele respondeu com aquele sorriso maroto, olhos fascando. Mas agora a senhora não pode dizer que eu só sei fazer churrasco. E, genro? Sacudi a cabeça rindo por dentro. Eduardo foi acender a churrasqueira, e eu me acomodei na sombra, me abanando com o lenço. A mata estava cheia de surpresas, e o genro tinha se revelado não só trabalhador, mas esperto de um jeito que poucas pessoas conseguem ser. Enquanto as crianças espirravam água e Renata resmungava sobre os cogumelos, eu olhava para o riacho e pensava: a natureza este ano deu muito mais do que só um descanso. Os 3 cogumelos no cestinho ficaram ali como testemunhas caladas da nossa aventura na mata, e eu já estava antecipando a próxima saída. Não só pelos cogumelos, claro, mas para ver o que mais essa mata e esse genro tinham guardado para mim. Sogra sou ou não sou, tem que manter a postura na mata, na mesa e na vida. E Eduardo que pense que é ele quem manda.